Boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me avisando, certo? Sejam todos bem-vindos. Nossa live hoje sobre vida e reinado dos reis católicos. Sejam bem-vindos, João. Deixa eu colocar aqui o título fixado. Mateus, todos sejam bem-vindos. Deixa eu só colocar aqui o título fixado para quem entrar já saber do que se trata. Sejam bem-vindos. Perdoem-me o atraso, mas estava fazendo umas coisas importantes aqui. Então, precisava desse tempinho pré-live, tá? Sejam todos bem-vindos. Centro de Estudos Padre Pio. Nossa, que legal. Guilherme, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Boa noite. Vão se aproximando, vão se acompanhando aqui. Vão ficando, hoje a gente vai fazer uma livezinha sobre vida e reinado dos reis católicos, né? Os reis católicos, né? A gente pode pensar, nossa, que tema genérico, né? E etc. Mas na verdade, reis católicos, eles receberam um título específico, né? Com esse nome, reis católicos, né? Devido à devoção e à fé que eles tinham, né? Durante o seu reinado, durante a conduta das suas atitudes. Mas isso a gente vai falar melhor, só para vocês terem noção. Meu caro amigo Bruno Vargas, seja bem-vindo aqui nessa live. Eduardo, todos mais, sejam todos bem-vindos. Vão me falando o que... Vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo aí? Tá tudo bem? Tudo certo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? O Lucas já está aqui, eu estou dando uma enroladinha para poder as pessoas chegarem na live, mas eu já vou convidar. Então, vamos lá. Sim, não é sexta ainda, mas é pré-sexta. Pré-sextagem. Então vamos lá. Olá, Opa. Yuri. Beleza? Beleza, sua conexão tá meio travando aqui. Tá aparecendo bem para você aí? Tá conseguindo me ouvir direito? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Não sei se é a minha. Você tá conseguindo me ver? Alô. Vou trocar aqui. Alô, agora foi. Tá indo? Oi, tá dando pra me ouvir agora? Agora sim. Eu tirei o Wi-Fi e botei o 3G aqui. Eu Melhor. Esses Wi-Fi hoje são uma porcaria horrível. Mas enfim. Então, meu caro, se apresenta aí pra galera, né? Quem é esse Lucas, né? Algum nobre da Inglaterra, com esse sobrenome Lancaster aí. Não Cadê sou. essa espada do rei Arthur? Não sou não, mas eu sou professor, eu sou formado em História e em Direito, sou professor de História da Igreja, sou autor do livro que foi publicado em 2019 sobre São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, que é o título, que eu sei que você leu e espero que tenha gostado. Li, gostei muito. Alegria conversar aqui com você sobre esse tema tão importante da história da Igreja e da história da civilização ocidental, que são os reis católicos. Com certeza. O livro do Lucas, gente, eu usei ele muito aqui em algumas publicações. Eu usei aqui no bar também, a respeito das cruzadas do nosso livro também. É muito bom, é uma das melhores biografias que eu vi. Né? Primeiro que ele tem uma junção, uma característica, a capacidade de juntar, né, ali vários testemunhos e dar uma unidade coerente para eles. Isso é muito bom assim, para quem está estudando uma biografia. Né? Quando você vai pegar uma biografia, o mais importante é a quantidade de dados que você tem. Quanto mais dados você tem sobre a pessoa, mais você consegue saber a respeito dela. E quando a biografia, principalmente medieval, às vezes isso é um pouco carente, mas é muito bom, ficou muito bom o livro. Parabéns aí pelo trabalho. Espero que venham mais. Espero que venham mais. Vai vir, se Deus quiser.
Então, vamos lá, doutor, começar aqui. Estava falando aqui antes de começar, né, Uhum. a live, que a gente fala assim, a vida e reinado dos reis católicos, parece uma coisa muito genérica, né? Porque o que mais teve foi rei católico na Idade Média. Mas, Muitos reis católicos, né? Uhum. exatamente, então fica uma coisa parecida, não, eles vão falar do quê, mais ou menos? Coisa tá muito fugidia, assim, né? Mas eu estava explicando que reis católicos foi um título, né? Os católicos foi um título que eles receberam do Papa Alexandre VI, né? Se não me engano, por Uhum. conta da valentia que eles tinham de defender a fé, né? Então, a gente já especifica, a gente estava falando aqui mais ou menos do Isabel e Fernando, né? Foram os reis ali, Fernando, rei de Aragão, né, por direito, e Isabel, rainha de Castela, por direito também. Mas antes da gente falar do reinado deles, né, eles não nasceram reis, assim, não começaram, teve todo um processo para eles chegarem até o seu reinado. Né? E Uhum. antes desse processo para chegar ao reinado, eles tiveram um período, né, um período histórico ali que estava compreendido. Né? O que estava acontecendo naquela época na Espanha? Né? Na Uhum. época não era Espanha, mas naquela região ali da Península Ibérica, que hoje a gente entende por Espanha. O que estava acontecendo ali? Qual era o cenário que estava envolvido? Né? O que estava se passando na corte, na nobreza, até no povo, etc., que gerou, né, a possibilidade para que eles chegassem a alcançar o trono. Que quando, na verdade, quando eles alcançassem o trono, os desafios que eles tinham que enfrentar. Né? Uhum. Então, vamos falar um pouco desse panorama assim, do século, né? Do começo do século. Para a maior parte das pessoas que não estudou o tema de história de história da Espanha medieval, pode soar um pouco estranho esses nomes, né? Aragão, Castela, porque são Uhum. estados que não existem mais. O que acontece é que no século XV, que foi o século em que os reis católicos, em que Fernando e Isabel viveram, não havia a Espanha como nós compreendemos hoje. Na verdade, a Espanha só nasceria em decorrência do casamento deles. Né? O reino, que mais tarde seria chamado de Reino da Espanha, é fruto de uma série de unificações, e a última grande unificação se dá com o casamento de Fernando e Isabel. No século XV, a Espanha estava dividida em 5 reinos. A Península Ibérica, aliás, estava dividida em 5 reinos. Né? 4 reinos cristãos e o último reino muçulmano na Península Ibérica. Os 4 reinos cristãos eram Portugal, Navarra, Aragão e Castela. Castela havia sido dividida, era um reino que fora fruto da divisão, da unificação de outros 2 reinos, né, do reino de Leão e Castela, que eram 2 reinos distintos, que no século XIII se unificaram, no tempo do rei São Fernando. O rei São Fernando III herdou o reino de Castela da sua mãe e o reino de Leão do seu pai, e se formou um reino só. E esses 4 reinos, né, cristãos ao norte, Portugal, Castela, Navarra e Aragão, e o último reino muçulmano na Península Ibérica, que era o reino de Granada, no extremo sul da península. Depois de muitos séculos de reconquista cristã da Península Ibérica, restava ainda um último reino bem fraco, bem diminuto, considerando o que foi, né, o Império Islâmico na Península Ibérica, que conquistou quase toda a Península Ibérica. Depois de muitos séculos de luta dos cristãos da Península Ibérica, né, que foram formando esses reinos, os muçulmanos estavam restritos nesse último enclave no sul da península, que era o reino de Granada. Bom, e o mais interessante é que esses 2 reinos, tanto o reino de Castela quanto o reino de Aragão, diferentemente do reino de Portugal, eles não eram estados unificados, como o reino de Portugal já era e como são os estados de hoje. Tanto o reino de Castela quanto o reino de Aragão eram um conglomerado de estados unidos sob o mesmo governante, certo? Por isso que se falava da coroa de Castela e a coroa de Aragão, porque o rei de Castela era o senhor de uma série de estados que não eram Castela, e o rei de Aragão era senhor de uma série de estados que não eram Aragão. No caso de Aragão, né, só na Península Ibérica, o rei de Aragão governava 4 estados distintos. O reino de Aragão, si mesmo, o condado da Catalunha, o reino de Valência e o reino de Maiorca. Então, eram o reino de Aragão, que Fernando herdaria, e o reino de Castela, que Isabel
Herdaia eram, portanto, um conglomerado de reinos unificados, unificados não, reunidos sob o mesmo governante. Né? E eles se situam num período histórico de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Certo? Então é muito difícil situá-los politicamente justamente por isso, porque eles têm algo de reis feudais e algo de reis modernos. É indiscutível que o reinado deles significou a transição política, né, do feudalismo para o Estado moderno unificado na Espanha. Né? Eles não concretizaram isso, eles foram um passo significativo para isso. A gente percebe também no casal, porque eles tinham muito em comum, mas eles eram muito distintos, né, Isabel e Fernando. Isabel é muito mais uma rainha medieval, e Fernando é muito mais do que ela, um rei moderno, certo? Então eles se situam nessa ponte de transição do feudalismo para o Estado unificado moderno. Isso aí, Lucas, embora tenha essa divisão que você fala, mas Isabel, ela tinha plena consciência de que algumas coisas do reinado medieval não podiam ser levadas para frente. Com certeza. Ou seja, um dos motivos disso era a autoridade que os nobres tinham diante da coroa, que era uma autoridade absurda, né? Os nobres chegavam até exércitos muitas vezes maiores que os reis, né? Então, se o rei quisesse fazer alguma coisa e o nobre ele não gostasse, ele podia travar ali alguma iniciativa do rei, né? E, ao mesmo tempo, Fernando sabia que algumas coisas não podiam ser abandonadas, como, por exemplo, a união com o Papa, com a Igreja, ou seja, a autoridade de Roma, etc. E depois dos reinados, né, mais modernos, eles vão buscando essa independência da Igreja, né? Até culminar na Reforma, porque a Reforma já é uma consolidação da modernidade, já é um rompimento que já estava prefigurado. Mas pode continuar. Essa questão do poder dos nobres é interessante porque o poder que os nobres tinham no tempo de Isabel e de Fernando era o mesmo de séculos anteriores, em que funcionava bem, só que no século XV a qualidade moral havia decaído, certo? Então, a qualidade moral de todas as pessoas, de todas as classes sociais, desde o clero até as pessoas comuns, né? Então, umas coisas que as pessoas falam assim, não, aquela série Isabel que tem, etc. Não, mas eu comecei a assistir, aí a série trata todos os padres como se não prestassem. Mas era assim, cara, tava assim. Mas a situação tava assim. Tava exatamente assim. Você tem relatos de santos falando, não, na universidade, acho que é São Bernardino de Sena, eles falam, não, tá uma loucura isso aqui, né? As pessoas não se preocupam com mais nada, né? Virou o reino do demônio na época. Então, eles tinham essa consciência de que as coisas não estavam boas, as ordens religiosas precisavam urgentemente de reformas, né? O clero não estava lá muito bom, o clero às vezes tinha até poderes que os nobres possuíam, etc. Né? E até os nobres também estavam em situações péssimas, né? É uma coisa comum na época. E as pessoas não entendem, porque muitas vezes, né, eu entendo até perfeitamente um pouco desse movimento, porque a gente vem sempre de um período, né, o nosso período, de pegar a história da igreja e destruir. Não prestou nada foi bom, isso aqui e aquilo outro. A gente sabe que não é assim. Então, a gente tenta defender e mostrar que há exageros nessa visão histórica. Entretanto, as pessoas confundem essa defesa com uma espécie de propagandismo, como se fosse, não, tudo que acontecia na época era lindo e maravilhoso, perfeito, e dava-nos conforme. Não é. Ocultar então, as pessoas têm essa dificuldade. Né? Um católico verdadeiro, um católico que estuda, ele não tem essa preocupação de ocultar nada, de esconder nada, nem de exagerar e nem com certeza. Porque a santidade da igreja não depende dos seus membros. A origem divina da igreja não depende dos seus membros. Então, sendo eles santos, sendo eles pecadores, fizeram parte da história da igreja. Né? E o século XV era, em todos os sentidos, e o começo do século XVI, um período de profunda decadência moral, tanto no clero quanto nas classes dirigentes. Então, Fernando e Isabel se tornam reis no momento em que aquela nobreza e aquele clero, que na Idade Média tinham muito poder, mas que eram muito mais ordenados moralmente, politicamente e espiritualmente, eles agora buscam o poder pelo poder. Algo que não era a regra nos séculos de ouro da cristandade.
Então, o que a gente vê, né, principalmente em Castela, em meados do século XV, é justamente isso. O começo daquela política que vai ser a regra da modernidade. A política não orientada para o bem comum. A política orientada para os interesses daqueles que governam. Não mais como era a antiga nobreza cavalheiresca medieval. Então era uma nobreza deformada moralmente. Era uma nobreza que apenas se preocupava em mandar, em possuir, e não em orientar o poder para o bem comum. Então, por isso que Isabel e Fernando, eles percebem que isso não pode se manter do jeito que estava. E quando eles se tornam reis, eles não serão joguetes da nobreza, como eram muitos dos seus antecessores imediatos, como o caso do antecessor de Isabel, que foi o seu irmão. Né? A própria Isabel, ela chegou ao trono, para ela se manter no trono, ela teve que enfrentar muitos anos de guerra civil, né? De nobres que se opunham ao seu reinado. Né? Então, não foi fácil eles se estabelecerem no poder, principalmente em Castela. Houve uma guerra civil dolorosa e longa em Castela, com o auxílio de Portugal, com a intromissão de reinos estrangeiros, para que eles se firmassem no poder. Então, eles chegam ao trono com essa convicção de que a política dos seus reinos, tal como ela estava, né, entregue nas mãos de uma nobreza de pouco valor, não mais uma nobreza de conduta, né, não mais nobre pela sua condição moral, mas nobre apenas pelo seu sangue, os seus reinos eles não poderiam ficar mais à mercê desse tipo de gente. Exatamente. Né? E eles têm preocupação também com a própria igreja, que é justamente a ideia de que eles, como soberanos cristãos, eles têm o papel de desempenhar a favor da igreja, e por isso, principalmente Isabel, ela se dedica a empreender a reforma da igreja no reino de Castela. Né? Então, eles chegam no poder nesse momento histórico de decadência moral, de decadência política e de divisão. Né? E eles vêm com a intenção de superar esses problemas. Exatamente. Quando você falava assim dessa questão do poder pelo poder, né? Eu lembro da reforma que São Luís fez na França, você até comenta isso no livro, né? E eu falo, cara, se Isabel e Fernando fizesse isso aqui lá na Espanha naquela época, não ia dar certo, entendeu? Porque tinha muita delegação de cargos. São Luís, apesar daquela época estar com alguns problemas administrativos no Estado francês, mas ainda havia um grau de confiança naqueles subordinados mais próximos do rei. Na época de Isabel, nem isso existia. Você não dava... assim, por exemplo, as pessoas não entendem assim, a gente fala assim, a Inquisição Espanhola foi a Inquisição criada pelo Estado, né? Pelo Estado, né, espanhol, né? E aí o que acontece? As pessoas não entendem por que isso aconteceu. Enquanto a Inquisição medieval era feita ali pela igreja, administrada ali pela igreja, etc., mas eles buscaram essa administração estatal dentro da própria Inquisição, eles sabiam que não dava para confiar nem que em Roma ia designar para ser inquisidor. Eles tinham que, em certo sentido, né, consolidar, né, um rol de pessoas de confiança que iriam fazer o que eles fariam, certo? Mas não dava para ser uma coisa solta. Eles não tinham como ter essa confiança, porque o grau de devassidão da nobreza, até mesmo da própria igreja, na época, era uma coisa devastadora. Né? E uma prova disso é que você vê que após o reinado deles, você tem as reformas do Carmelo, com Santa Teresa e São João da Cruz. Por que foi fazer uma reforma do Carmelo? Um santo não faz reforma numa ordem por fazer. Não, aqui tá, vamos fazer aqui só para inovar. Não, entendeu? Ele faz porque a coisa está decadente, a coisa está podre. Entendeu? Então ele precisa criar um novo estilo de vida, refazer a regra, para que aquilo ali tente voltar à origem do que era a ordem anteriormente. Né? E é isso que as pessoas às vezes não compreendem. Mas, você falou um pouco de Isabel, etc., para que ela tivesse essa percepção, ela não podia ser exatamente criada dentro do mesmo meio. Embora, obviamente, não tinha escapatória, já que os nobres às vezes detinham, né, essa possibilidade de ter posse dos filhos dos reis para educar, para poder ensinar, etc. E tal. Mas, falando assim da dinastia, né, vamos explicar antes também o que é a dinastia, assim, casa, assim, reinado, etc. Porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Né? Eu fiz a brincadeira no começo com vocês sobre a casa de Lancaster, né?
lá na Inglaterra, você tinha outra casa na Inglaterra, enfim. E Isabel fazia parte da casa dos Trastâmaras, né? Então, o que que essa casa, né, o que que essa casa real tinha de diferente, né, que possibilitou que Isabel chegasse a ter essa percepção histórica, a ter essa percepção do momento histórico que ela estava, né, e do dever que ela tinha que assumir, né? Até mesmo a educação enquanto piedade, a capacidade dela de ser uma mestra assim, na estratégia de guerra, de estratégia política também, né? Então, vamos falar um pouco dessa parte dela, da vida dela. Uhum. Bom, tanto Fernando quanto Isabel eram membros da Casa de Trastâmara. Eles eram primos de segundo grau, e a dinastia de Trastâmara, com reis distintos, né, mas com troncos distintos da mesma dinastia, governavam Castela e Aragão. A Casa de Trastâmara, ela é um ramo cadete de uma dinastia que governava o reino de Castela desde o século XI, que era a dinastia de Borgonha. Em 1366, ou seja, pouco mais de 100 anos antes de Isabel chegar ao trono de Castela, os Trastâmara alcançam o trono de Castela através de uma guerra civil, certo? Havia o rei de Castela, que era o rei Pedro I, conhecido por alguns como o Cruel e por outros como o Justiceiro, e o seu irmão bastardo, Henrique, conde de Trastâmara, junto com uma série de outros nobres, lhe fez guerra, o depôs e se tornou rei. Foi o rei, se tornou rei de Castela, foi o primeiro rei da dinastia de Trastâmara. Era um ramo cadete, ele era filho do rei Afonso XI, portanto era uma continuação da dinastia antiga, só que agora com outro nome, né, que era Trastâmara, porque ele era conde de Trastâmara. Esse Henrique era tataravô de Isabel. E depois de uma série depois de uma série sucessiva de reis, o pai de Isabel se tornou rei, foi o rei João II de Castela. Isabel era filha do segundo casamento dele, ela não tinha ela não nasceu para reinar, obviamente, né? Tanto é que quem herdou o trono primeiro foi o meio-irmão mais velho dela, Henrique IV, e o pai de Isabel morreu quando ela era muito pequena, então ela foi criada fora da corte, né? Ela e o seu irmão mais novo, Afonso, eles foram criados fora da corte, longe do ambiente cortesão que estava tão contaminado por essa série de problemas que a gente apontou, né? O seu meio-irmão era o rei, Henrique IV, foi um rei péssimo, né? Passou a história como impotente, porque dizem que ele era impotente em todos os sentidos, né? Não se sabe ao certo, mas ele governou durante 20 anos e ele manteve os dois meio-irmãos, Isabel e Afonso, apartados da corte, né? Eles foram criados pela mãe apenas, porque o pai morreu cedo, a rainha Isabel de Portugal, rainha viúva, inclusive era louca, né? Dizem que foi em razão dela que a insanidade chegou na Casa Real Espanhola, né? Uma das filhas de Isabel e Fernando, a rainha Joana, seria louca. Enfim, eles foram criados apartados, tanto Isabel quanto seu irmão mais novo, que morreu jovem também, foram criados apartados da corte. Eles puderam ter uma boa educação, uma educação cristã, uma educação, claro que todos tinham educação cristã naquela época, mas uma educação cristã efetivamente cristã, né? Sendo ensinados a de fato viverem como cristãos. Isabel vai se destacar na sua vida pela sua piedade, né? Inclusive, existe até um processo de canonização dela, um processo que muito provavelmente, a não ser por uma intervenção divina muito grande, nunca vai não vai para frente, porque ela não vai adiante. Seria uma santa muito incômoda, né? Assim como São Luís nunca seria canonizado hoje em dia, muito dificilmente seria canonizado hoje em dia. Isabel muito menos, né? Porque Isabel é associada à Inquisição, à conquista da América, enfim, esse tanto de coisa que já desperta imagens terríveis na cabeça das pessoas, né? Enfim, era uma mulher, foi criada num ambiente religioso, num ambiente católico, e teve bons educadores. Então, e ela tinha uma personalidade forte, um caráter muito forte, e ela sofreu muito na infância, porque quando ela completou 13 anos, se não me engano, ela e o seu irmão foram retirados do ambiente materno, né, no castelo de Areva, onde eles foram criados, e foram trazidos para a corte, porque o rei
o rei Henrique IV tinha medo que os usassem, que os nobres rebeldes os usassem, né, como canal, como marionetes para lhe fazer oposição, né? Então, na época estava tendo a filha do Henrique IV tinha nascido, né? Uhum. E tinha toda aquela discussão se ela seria filha dele ou não, né? Sobre a legitimidade do trono. Então aquele escândalo que as pessoas criaram em torno da filha do Henrique, que era Joana. Exatamente. E aí eles tinham medo vamos resguardá-lo aqui, porque os nobres podem ir para lá, pegar os dois e começar a criar uma guerra civil, né? A grande por conta desse problema de sucessão. A grande expectativa é que nascesse um filho homem, mas aí nasceu uma menina cuja legitimidade ainda era questionada, né? Então ele... Exatamente. Então ele temia que seus irmãos fossem usados como marionete dos nobres, como seriam de fato, né? No final do reinado de Henrique IV, houve uma guerra civil, o reinado dele foi todo conturbado, foi um péssimo reinado, e inclusive chegaram a coroar o seu irmão mais novo, Afonso, como rei. Ele não consta na lista de reis da Espanha, mas enfim, o reino ficou dividido, e acabou que o irmão, né, que Afonso, que era o irmão mais novo de Isabel, morreu, e ela se tornou, né, a herdeira em oposição a Joana, que era a filha alegadamente bastarda, né, que havia uma possibilidade dela ser bastarda, de não ser filha de Henrique realmente, e tanto é que ao final da vida Henrique nomeou Isabel sua herdeira, né, nos tratados de Guisandro. Mas mesmo assim, quando ele morreu, né, alguns nobres que julgavam a pequena Joana muito mais maleável do que Isabel, lhe fizeram guerra e foram quase 10 anos de luta para que ela se mantivesse de fato no trono. Aí ela já estava casada, já contava com o apoio do marido, do reino de Aragão, enfim, mas depois de muitos anos de luta contra esses nobres rebeldes, ela se firma de fato como rainha de Castela. Exatamente. Agora, isso é importante, né? Principalmente na nossa situação, como é que a gente pode aprender com a história, né? Porque hoje você tem toda essa situação política, como é que todo mundo, etc., as pessoas preocupadas, aquela coisa toda e tudo mais, e as pessoas querem que, por meio dentro do mesmo sistema que está com problemas, corrompido, fazer algum tipo de mudança. Olha, não vai dar, entendeu? Você percebe, por exemplo, nesse cenário, que só foi possível uma mudança de visão dentro das cortes porque uma pessoa de fora chegou àquele poder. E mais, ela teve uma certa ajuda no começo, até de alguns dos nobres, que depois fariam oposição a ela. Mas ainda assim, era uma pessoa que estava de fora, ela tinha consciência disso. Ela tinha consciência, não posso aceitar isso aqui, né? Tem documentos que mostram, por exemplo, que a corte, né, as damas da rainha Joana, que era de Portugal, né, tanta Joana, né? As rainhas Joana de Portugal. Era a esposa do irmão esposa de Henrique, exatamente, esposa de Henrique IV. A corte dela era quase que um prostíbulo, entendeu? Era uma coisa assim terrível, né? E foi um choque para Isabel quando ela teve que sair do seio materno ali, né, em Areva, e tão cedo teve que ir para aquela corte cheia de problemas, lá que tinha muita devoção a Deus, né? Sabia da consciência da gravidade dos pecados, etc., né? E via a corte daquela forma assim, desonrosa, né? Então tudo isso serviu, né, em certo sentido, para que ela, quando chegasse ao terminado, falasse, as coisas não podem se manter assim. E aí causasse esse rompimento na história, né? Ou seja, os rompimentos eles não surgem do nada, assim. E ainda assim, não é tão perceptível para as pessoas. Porque se fosse uma coisa desse sentido, havia nobres que não estavam envolvidos nessa loucura de poder, isso aqui, aquela coisa, né? Não sei se você já viu, você deve ter visto os Mendonça. Eles era uma casa de nobres que eles não estavam ligando muito para fazer esse tipo de maracutaia dentro do poder real. O objetivo deles, não, independente de quem for o rei, de quem estiver no trono, aí vamos servir a ele da melhor maneira possível, né? E aí o que acontece? Eles não tinham essa percepção de que Isabel poderia simbolizar aquela mudança boa que Castela, né, precisava e que eles queriam, né? Eles só conseguiram fazer isso depois que começaram a ver ela no trono. Então, muitas vezes a pessoa, por estar dentro de um certo ciclo social e político,
não tem aquela percepção de longe para identificar o que é uma mudança, para que lado você tem que remar, principalmente num período tanto de certeza. Né? Mas o ideal geralmente é o quê? É a pessoa conseguindo se afastar, ela consegue sair um pouco daquilo ali e conseguir trazer algo novo de fora. Né? Mas aí você vê, Lucas, como é que Isabel ela consegue chegar ao poder? Né? Como é que ela consegue chegar ali? Qual foi o processo? Que foi uma situação que não foi simples, né? Ela não tinha nada, praticamente, poucas posses, não tinha um exército para chamar de seu, né? Ou seja, o que foi acontecendo ali, essa sucessão de fatos, para que chegasse a certo ponto e ela conseguisse dizer, não, aqui eu vou tomar as rédeas e vou começar em frente. Né? Vou começar a seguir o meu plano, que é chegar ao trono de Castela, né? E torná-la, né? Make Castela great again. Eu acho que, ao contrário do que a maior parte dos historiadores, que a historiografia moderna não, mais contemporânea, gosta de tratar, gosta de apontar, eu acho que a história é, sim, conduzida por grandes homens ou por grandes mulheres. Eu acho que Isabel não é apenas fruto do meio. Qualquer outra pessoa ou qualquer outra mulher se colocasse naquela vida que ela teve, eu acho que não teria sido o que ela foi. Né? Eu acho que ela não é simplesmente um fruto do meio. Há nela, sem discutível, uma personalidade, um caráter, uma forma de ser que a diferencia e que a coloca ao lado dos grandes homens e das grandes mulheres da história da humanidade. Né? Ela é exatamente como você falou, tudo conspirava contra e ela galgou os degraus e chegou lá. Então eu realmente não acho que ela é fruto do seu meio apenas. Né? Eu acho que há um componente pessoal ali muito grande. E a gente não pode esquecer também do personagem que estava ao lado dela, que era o seu marido, sem o qual também seria impossível ela conseguir o que ela conseguiu. O Fernando também era um personagem excepcional. Ele tinha uma percepção política até muito mais acurada do que ela, certo? E tinha como ela um temperamento voltado para as grandes coisas. Como eu falei no começo, é um homem mais moderno que ela. Né? Isabel é mais medieval, Fernando é mais moderno. A gente vê principalmente na forma como ele lida com os estados estrangeiros, que ele já é plenamente um rei moderno. Né? Até pelas condições da Europa, não sei se naquele contexto tinha como ser muito diferente, mas ali a cristandade já estava em decadência profunda e não havia mais aquela uniformidade civilizacional na Europa que havia, né, nos séculos XII e XIII. E Fernando já é um rei bem perspicaz, bem atento ao que é preciso fazer para que se consiga o melhor para o seu Estado. Enfim, tem uma visão política mais acurada, que é então meio que eles conjugam, eles se somam. Né? O que um não tem é contrabalançado pelo que o outro tem, o outro completa. Isabel sendo uma mulher mais religiosa, mais católica, mais piedosa do que ele, né? Discutível que era. Ele, né, não teve, ao longo da vida, ele não, até pela sua conduta sua conduta moral, ele não se igualava a ela, né? Então isso é muito perceptível, que ela era muito mais piedosa e católica do que ele, mas de alguma forma essa piedade dela contrabalançava uma certa falta de piedade dele, enfim, um equilibrava, né, um completava o que faltava no outro. Então foi um casal providencial, isso é indiscutível. Eles são daqueles grandes casais da história. E por isso, quando o Papa concede o título de reis católicos, concede aos dois, ao casal. Então, Isabel chega ao poder e, né, depois de uma longa guerra civil contra os partidários da Joana, ela consegue se firmar no trono, mas, eu enfatizo, isso também não seria possível sem o auxílio do seu marido, o rei de Aragão, Fernando.
Uhum. Então, eu vejo mais ou menos assim, como duas figuras que providenciais, tanto é que eles são, de fato, os fundadores da Espanha, e responsáveis pela evangelização de é, um vasto Território. território do globo, né? Então, é indiscutível que eles tiveram um papel providencial, além de expulsar definitivamente os muçulmanos da Península Ibérica. Então, eu acho que, como historiador católico, ele vê tudo desde a perspectiva da igreja, né? Eu acho que é bem possível perceber Fernando e Isabel como esse casal providencial que, apesar de todas as dificuldades, vencem o que é necessário vencer e constroem um império, né? É impressionante como que eles conseguiram. O fato deles terem vencido tantos obstáculos e morrido tão gloriosamente como morreram, eu acho que demonstra isso, uma força pessoal muito grande dos dois, essa compatibilidade, essa complementação entre o que um tinha e o que faltava ao outro, e também, considerando uma perspectiva católica, um papel providencial, né, um caminho que Deus, de alguma forma, abriu para que eles fizessem o que eles fizeram. Mas que não foi fácil, Naquela, indiscutivelmente não foi. é, naquela época, eu vejo que houve uma ação providencial muito grande em torno da própria Espanha, né? Porque você vê que não foi só Fernando e Isabel, mas você teve ali também algumas figuras ali que ajudaram eles, como por exemplo o famoso comandante, o Gonzalo Fernandes de Córdoba, Uhum. né? Que era um gênio militar, né? Muito grande assim para a época. Então era um cara que fazia milagres assim, com poucos soldados ele conseguia, né, afugentar uma massa muito grande através de táticas que na época não eram nem tão comuns, né? Que eram aquelas famosas táticas de guerrilha, né? Então se escondia, fazia tipo armadilha para o inimigo, etc. Então você vê que Deus suscitou ali, né, várias personalidades capazes de levar adiante aquele plano. E a própria Isabel se enxergava dessa forma. Ela se enxergava como uma espécie de peão ali no tabuleiro divino, instrumento de Deus, né? Para poder realizar o que ela mais pensava, que era a reconquista, completar a reconquista, né? Uhum. Que era algo que os reis, né, de Castela já prometiam há muito tempo, né? E tinham esquecido, né? Todo rei praticamente subia ao trono com essa promessa e deixava a cabo, né? Além disso, também a questão da evangelização, né? Ou seja, ela tinha ao mesmo tempo uma visão inovadora a respeito das coisas, que eu acho que se não fosse ela ou até Fernando, né, não tivesse essa percepção, né, da necessidade de criar um império, talvez ela não teria abraçado Cristóvão Colombo tão facilmente, né? Teria achado que é só mais um louco, um visionário, alguém querendo se aproveitar. Mas ainda assim eles abraçaram essa ideia, compraram, né, os planos de Cristóvão que precisavam ser financiados. O navio naquela época, principalmente para as exigências da viagem, não era algo tão barato assim, né? Então, você tem razão. E eu percebo neles também, uma perspicácia política, assim, mas assim, não perspicácia que você falou assim, não sei de política internacional, mas de política interna mesmo. Saber lidar com conflitos, com rebeliões, saber lidar com essa oposição dos nobres, né? Eu acho que eles perceberam muito bem que eles meio que usaram o próprio inimigo contra si. Eles perceberam a divisão dentro da própria nobreza, né, que estava levantando um lado do Afonso para ser rei, né, que Afonso depois morre e sobra Isabel, né, e ao mesmo tempo perceberam que era possível utilizar do pouco poder que os nobres tinham para concluir e fazer aquilo que precisavam. Então, é uma percepção que hoje eu vejo poucos católicos, principalmente quando lidam com essas pautas políticas, com essa capacidade de compreender. Muitos ficam presos assim, em umas coisas, né? Ou seja, por exemplo, o casamento que eles tiveram, né? Aquela questão da bula, que tinha que ter uma bula, não sei o que, aquilo outro, elas não tinham certeza se a bula ia sair ou não sair. Então eles perceberam que, olha, o clero que tem aqui ele não está muito bem, assim, moralmente. Então eu posso tentar usar isso em meu favor para que eu consiga cumprir aquele casamento. E sem aquele casamento, tudo que eles fizeram depois, né, ia ser fácil, ser jogado fora, ia ser jogado no lixo. Né? Eles não iam conseguir manter a cabo todo o processo que eles estavam de mudança
porque já era algo que Henrique, né, ali movido pelos norte, já estava em cima deles, né? Ele já tinha buscado ali romper os pactos, né, de Guisando, que era o que dava a Isabel o direito de sucessora e até o título de princesa das Astúrias, né? E conferia um certo grau assim, de poder econômico, né, poder militar, etc. Então ele já tinha rasgado isso, e sem a ajuda mesmo ali de Aragão, que desejava estabelecer um castelo, né, era algo quase que impossível, né, eles manterem, né, esse compromisso. Então vejo que eles tinham uma percepção muito grande assim, das pessoas ao seu redor, né, da intenção que cada um tinha ali, às vezes buscando seu próprio poder, e sabiam usar isso a seu favor. Né? Sabiam transformar isso, né, fazer com que a maré política virasse em torno deles. Então, se em algum momento o que importa é que agora a gente fazer o casamento, então vamos fazer o casamento. Aí eles assinam um papel com o nobre, etc. Não, o nobre começa a participar. Não, eu ajudei, eu quero não sei quantos lá quando vocês governarem, etc, etc. Aí o que ele faz? Não, vamos aceitar isso aqui. Quando for o momento certo, a gente rasga isso aqui, entendeu? E simplesmente, né, bota ele no seu lugar, entendeu? Ou seja, eles tinham essa percepção de que eles só podiam confiar neles e naqueles que estavam com o mesmo objetivo que eles e eram do círculo próximo. Os restantes, os outros, que vieram, que estavam ali congando naquela onda, naquela maré de mudança que estava surgindo, eles não podiam confiar, eles não tinham essa percepção. E você vê que hoje, até mesmo, né, grandes estadistas da modernidade, ou até mesmo, sei lá, o Bolsonaro, o Trump, eles cometem esse erro. Né? Ou seja, é uma coisa que eles não têm essa percepção. Né? Por exemplo, o Churchill, quando eu li as memórias da Segunda Guerra Mundial, no segundo volume ele faz um epílogo, né? É como se ele escreve, né, comentando o ponto de vista dele dos acontecimentos atuais, de acordo com tudo que ele escreveu antes, durante esse processo da Segunda Guerra, que ele subiu como primeiro-ministro. Né? E ele mostra lá a total inocência que ele teve quando ele fez a lista com Stalin, por exemplo. Ele não tinha assim, tipo, uma percepção clara do que estava acontecendo e para onde estava indo. A própria criação da ONU, ele disse que depois se decepcionou muito. Ou seja, você vê que não é todo homem assim, brilhante, né, da política que lida com essas questões, principalmente no contexto moderno, que consegue ter essa percepção que eles tinham. Eles tinham essa percepção, olha, esse cara aqui eu preciso dele até certo ponto, entendeu? Se depois disso aqui ele não quiser seguir com o nosso ideal, com aquele ideal de vista, eu vou ter que simplesmente deixá-lo pela tangente, deixá-lo no meio do caminho. Né? E isso às vezes é uma coisa inconcebível, parece até algo muito imoral, etc., para as pessoas. Né? Então, acho que uma das coisas que mais me admira neles é essa capacidade deles, essa união que eles tinham, como você falou, mas essa união no sentido de eles tinham o ideal, em vista o ideal que eles precisavam alcançar, e que eles só podiam confiar neles. Ponto final. No restante, né, a gente pega aqui o que ele precisar, o que tiver de ajuda. Se ele quiser ser fiel a nós até o final, nós vamos aceitá-lo, né? Mas nós somos o pivô da mudança e ninguém mais. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Mas, como você também falou, o reinado deles foi um reinado muito conturbado. Várias coisas. Né? Então você teve a Inquisição Espanhola, teve a própria Guerra de Sucessão, você teve a Evangelização das Américas, que mais? Teve uma série de acontecimentos, né? A Reconquista, bem lembrado, a Reconquista, né? Então, qual é o impacto desses acontecimentos para a igreja, para o mundo, né? O que é que isso muda, né? O mundo daquela época, o que é que isso faz e qual é a participação deles em cada um desses acontecimentos? E eu acho que isso fica muito... O impacto deles na história é muito perceptível quando a gente analisa o que era a Espanha no século XV e o que vai ser a Espanha no século XVI. O século XVI, que é o século que sucedeu Fernando e Isabel, é o século de ouro da Espanha, né? No qual a Espanha constrói aquele império magnífico, no qual o sol nunca se punha, em que a Espanha se torna a potência mais poderosa do mundo, em que a Espanha frutifica tanto em santidade quanto em cultura, né? É o século de ouro na Espanha em todos os aspectos, desde o poder político até de vitalidade civilizacional, cultural, espiritual. Isso tudo
só foi possível graças a eles. De alguma forma, o que acontece é que a cristandade medieval, ela, graças a Fernando e Isabel, ela de alguma forma sobrevive além dos Pirineus, ela sobrevive na Península Ibérica. Como o protestantismo não chegou na Espanha, o humanismo do Renascimento não chegou na Espanha, pelo menos não naquele momento. Então eles construíram um império baseado nas antigas bases cristãs medievais e que se torna o maior império da humanidade, o maior império do mundo na época. Isso graças ao esforço deles. Todos esses eventos que você mencionou, a Reconquista, que foi o passo final para a unificação do reino da Espanha e a expulsão definitiva dos muçulmanos na Península Ibérica. A expedição, a primeira expedição de Cristóvão Colombo, que Isabel financiou, né, chegando inclusive a empenhar suas próprias joias para financiar a expedição de Colombo. Todos julgavam aquela ideia de chegar pelas Índias, navegando para o oeste, como uma loucura. Ela não, ela teve essa percepção de que talvez o que aquele genovês meio excêntrico estava falando, talvez pudesse ter sentido, como teve, e assim. Por isso que Isabel é de alguma forma a mãe do continente americano, porque foi graças a ela que Cristóvão Colombo descobriu a América, construiu o Império Espanhol aqui no continente americano, enfim. Então eles são esses dois personagens fundamentais na história da Espanha, e fundamentais na história do Ocidente, e fundamentais na história da Igreja, porque graças a eles, e aos reis de Portugal também, né, porque não eram um país só, né, Aragão e Castelo formariam um reino distinto do de Portugal, mas ao longo dos séculos XVI, sempre unidos de alguma forma, até depois se unirem, inclusive de fato na União Ibérica, mas esse é outro assunto. Esses dois reinos, que é o reino de Portugal e o reino de Aragão e Castela, que formaria a Espanha, deram à Igreja, enquanto a Igreja perdia muitos povos na Europa, deram à Igreja muito mais povos no além-mar, na América, na África e na Ásia. Né? Então eles são esses personagens providenciais que são responsáveis por levar o Evangelho para além da Europa. Né? E sem o financiamento da viagem por Isabel, sem essa percepção de que era necessário se estabelecer, colonizar aqueles novos territórios, como Isabel teve, Fernando também, nada disso não seria possível a expansão do Evangelho, da Igreja, no continente americano e em outros lugares do mundo. Então, analisando isso, analisando como que a Igreja cresce ao longo do século XVI, apesar das perdas que ela tinha na Europa com o protestantismo, e analisando também o que a Espanha se torna no século XVI, que é o século de ouro espanhol, principalmente no reinado do neto deles, Carlos V, fica muito claro o que foi o reinado e o legado dos reis católicos. Né? E é claro, eles são um casal, como eu mencionei, Isabel, mas Fernando também, eles são os fundadores da Espanha e, de alguma forma, eles são personagens históricas incômodas para aqueles que negam, né, que gostam de negar as origens do Ocidente, de negar as origens europeias, enfim, eles são dois personagens muito politicamente incorretos, muito incômodos para as suscetibilidades modernas, em razão das associações com guerra contra o Islã, com Inquisição, com colonização da América, essas coisas que já causam espanto, né? Então eles são, de alguma forma, alguns dos últimos representantes do que é a realeza medieval e como que essa realeza medieval, de alguma forma, se perpetua na Espanha com a construção do Império Espanhol. Então eles são dois personagens providenciais e importantíssimos para a história da Igreja, para a história do país deles, que era a Espanha, e para a história do Ocidente. Né? Até meu Deus, até aquela mentira de que a Igreja, né, não tinha nenhuma ligação com os índios, né? Como é que eles falam, meu Deus? Destratava os índios, não considerava eles humanos, né? Quem assinou a primeira lei dando aos índios
os mesmos direitos, né, no caso de propriedade, de manter a sua vida, né, reconhecendo-os como seres humanos, né, é a própria Isabel. Ela assina esse tratado. Ela não E ela admitia a faz com que- escravização de nenhum ser humano. Exatamente. E aí, quando você percebe que há esse problema do tráfico, né, dessa escravidão dos índios, né, de forma errônea, é muito mais para aquele problema anterior, ou seja, nobres, pessoas com poderes na administração, que visando o poder, visando dinheiro, deixavam assim, né, passar, ou seja, esses problemas, do que por uma ação dos próprios reis. Né? Então, eles acabam transformando uma meia verdade, né, em uma mentira completa, né, digamos assim. Né? Ou seja, até mesmo isso. E ainda assim, ela só assina esse tratado porque, de fato, para a gente hoje, só algo meio chocante. Né? Como assim um índio na gente? Né? Mas na época deles, pensa assim, o mundo que existia era só a Europa. Né? Aqueles povos que eles estavam acostumados, a Europa, os muçulmanos do Oriente Médio, e o mundo muçulmano, um pouco assim do Oriente, assim, mas pouquíssimo. Né? Eles sabiam que tinha essa percepção. Quando eles descobrem uma terra nova, que não tinha nada a ver com tudo que eles conheciam, e eles encontram pessoas com costumes diferentes, com até o modo de vestir, de falar, né, se organizar, de viver, bate realmente aquela dúvida. Né? É como se hoje a gente encontrasse um ET, por exemplo. Né? Surgisse um ET assim, a gente ia pensar, isso aqui é uma vida, não é uma vida? Então, a discussão moral em cima disso. Então, Isabel não deixa se levar pela impulsividade, né, de considerar aquelas pessoas talvez como não pessoas, etc. E instala uma comissão para estudar aquilo ali. Né, ou seja, teólogos da igreja para verificar, para, né, agilizar aquele processo, né, de reconhecimento por parte daquelas pessoas. E através disso é que ela assina e faz o decreto, né, dando aos índios daquelas terras que ela mesma tinha conquistado, tá, os mesmos direitos que os cidadãos castelhanos tinham. Né? Então, é mais ou menos isso, até esse ponto, né? Ou seja, o primeiro tratado internacional, digamos assim, né? de um continente para outro, né? Foi mais ou menos uma criação dela também. Agora, teve um ponto também que a gente falou bem brevemente, que é a questão da reforma da igreja. Né? Como é que ela, né, Isabel e Fernando, empreenderam essa reforma? Né? De que forma eles foram ali, né, tentando modificar esse panorama triste que nós tínhamos dito antes, essa decadência moral, etc. Quem foram os designados que ela colocou para essa missão e como eles pensavam em fazer isso? Existe uma péssima percepção, que eu acho péssima mesmo, de que a reforma da igreja, ela começa após o protestantismo. Como se Santo Inácio de Loyola tivesse fundado a Companhia de Jesus para lutar contra o protestantismo. Como se todo o movimento de reforma da igreja a partir do século XVI fosse uma reação ao protestantismo. Só que as iniciativas de reforma na igreja já vinham desde o século XV. Né? Essa própria ideia de contra-reforma, que foi um termo cunhado por um historiador protestante e que os católicos usam, né, é fruto dessa concepção errônea de que o movimento de reforma foi fruto era de alguma forma simplesmente uma tentativa de barrar o avanço do protestantismo. Na Espanha não tinha protestantismo. Né? Na Espanha o protestantismo não chegou, ou chegou muito... Né, em um grau muito pequeno. Então as iniciativas de reforma da igreja existiam muito antes de Lutero meter as suas 95 teses na porta lá da igreja. E isso é perceptível no reinado deles, no reinado de Isabel e de Fernando. É claro que a grande reforma da igreja viria no século seguinte, isso é indiscutível, óbvio. Mas as sementes já estavam sendo plantadas e Isabel capitaneou, né, como rainha na Espanha no final do século XV, a necessidade de reformar a igreja na Espanha. Como você bem colocou, faltavam pessoas no clero dispostas a enfrentar os problemas que a igreja padecia, certo?
E como os monarcas, na época, eles tinham uma grande autoridade na nomeação das autoridades eclesiásticas, Isabel, como rainha católica que era, se preocupava em nomear apenas homens que estariam dispostos a levar a cabo esse espírito de renovação, de reforma da igreja. E ela fez várias nomeações, né, que atenderam a essa expectativa, e é claro, o grande responsável pela reforma da Igreja Espanhola, que vai desencadear o processo de reforma da Igreja Espanhola, é o cardeal Cisneros, que foi confessor de Isabel, né? Ele era um frade franciscano que não queria nada que ver com a vida no mundo, né? Mas por causa da sua vida de santidade, por causa da sua, né, dos livros que ele escreveu, que agradaram Isabel também, ele foi nomeado confessor da rainha. E tão logo vagou a sé da principal igreja, da principal diocese espanhola, que era a igreja de Toledo, que é o bispo de Toledo é o primaz das Espanhas até hoje. Ela nomeou Cisneros, que depois seria cardeal, como bispo. Ele não queria, relutou, tal, mas aceitou, e foi um personagem político importantíssimo para garantir a sucessão adequada depois que Isabel morreu, mas também um personagem fundamental para a reforma espiritual e intelectual da Espanha. Ele foi responsável pela fundação da Universidade de Alcalá de Henares, foi responsável pelo renascimento intelectual que a Espanha, pelo qual a Espanha passaria no século seguinte, e foi responsável pela reforma das ordens religiosas e do clero espanhol, e com ele vários outros que Isabel garantiu a nomeação episcopal para levar a cabo a reforma da Igreja Espanhola. Então, o grande nome que está por lá antes de Santa Teresa, de São João da Cruz, é o cardeal Cisneros. Um homem de Estado, apesar de ele não querer ser homem de Estado, porque ele queria ter uma vida contemplativa e isolada do mundo apenas, mas também um homem providencial e que enfrentou tudo que foi necessário para reformar a Igreja espanhola e de fato, reformou, né? Então, esse papel que eles tiveram é indiscutível, né? Se a Espanha frutificou tanto no século XVI em santidade, como frutificou, nós sabemos, podemos dar vários nomes que demonstram isso, foi graças às iniciativas, principalmente de Isabel, que percebia que, isso que é interessante, né? Ela sabia que o clero, na situação que ele estava, não poderia reformar a igreja. Então ela garantiu que chegasse aos altos postos do clero aqueles que garantissem, aqueles que estivessem, de fato, imbuídos do espírito de reforma. Imagina, foi uma guerra que ela comprou, tanto com a nobreza, né, para diminuir o poder dos nobres, quanto com aquele clero mal formado, né, porque era um clero mal formado e mal do ponto de vista moral, do ponto de vista da vida cristã. Então é impressionante como que ela conseguiu, ela enfrentou todas essas lutas na vida e ela venceu todas essas lutas. A vida dela e a vida deles parece que é isso. Parece que eles lutam contra todos ao mesmo tempo e eles conseguem vencer. E suportam. Eles vencem em praticamente tudo que eles quiseram, que eles dedicaram a vida a fazer, eles fizeram. No final da vida eles tiveram grandes frustrações em razão das perdas na família, né? A grande expectativa deles era que o filho deles, eles tiveram várias filhas, mas apenas um filho, João, herdasse os 2 reinos, mas o filho morreu, enfim, houve uma série de perdas familiares, uma filha deles morreu, o neto, até que chega a herdeira é uma princesa que já demonstrava, já está mal do juízo, que vai ser a rainha Joana, que estava nas mãos de um marido psicopata. Parece que era, né, um homem controlador e um homem que queria simplesmente o poder pelo poder. Enfim, eles tiveram essas frustrações no final da vida e, sem dúvida, com certeza foi para Isabel, pelo menos, uma espécie de purgatório aqui na Terra. Né, os últimos 10 anos, apesar de grandes conquistas e grandes vitórias dela, foi um período de muito sofrimento, né, para ela. Sem dúvida, foi um purgatório aqui na Terra para ela.
eu ainda acho que Deus livrou ela muito mais ainda, porque seria péssimo para ela ver que no centro de um dos pontos de divisão da igreja estavam uma das filhas dela, que era a Catarina, né? Claro que a Catarina não tinha culpa, né, do que Henrique IV fez, né? Mas em certo sentido a impossibilidade de Dela ter conseguir filho, né? filho, etc., gerou, foi o pivô de todo aquele problema de Henrique IV, Henrique VIII, né? Henrique VIII com a igreja, que gerou justamente na criação da igreja anglicana. Então, se quisesse se purgar mais ainda, dar a ela mais sofrimento, ela teria vivido para ver isso, né? Com certeza. Então, isso é algo que você vê também como uma providência ágil, né? Às vezes a gente, né, quer que a história, o rumo da história, etc., caminhe da forma que nós achamos que tem que ser melhor. Mas nós não sabemos disso, né? Apesar de, claro, né, seria muito bom que tivesse assim, nações católicas, pessoas preocupadas com a salvação das almas dos outros, né? Famílias bem fortes, estabelecidas, etc. Mas a gente não sabe o que é que Deus está preparando para cada tempo, né? Ele dá numa geração esses dois reis fantásticos, né? Que foram para a igreja, né, faróis, né? Foram para a igreja tipo aquela brasa que você joga no finalzinho, assim, para dar vida ainda à cristandade, né? Mas na geração seguinte dos próprios reis, tudo desmorona, né? Praticamente tudo, quase tudo vai para água abaixo. Então, a gente não sabe bem quais são os planos de Deus para a vida humana, para a história humana, né? E aí cabe a nós ter essa percepção também, essa visão de que, por pior que seja, né? Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, cara, a igreja tá ruim, os clérigos, não sei o que, aquela preocupação, não sei o que. Eu falei, cara, pode piorar, entendeu? Já esteve muito pior, entendeu? Pode muito piorar. pior. Embora são problemas diferentes, né? Hoje, eu vejo que hoje o problema, na parte, é mais uma questão doutrinal. O problema é de fé, o que é pior, né? Antigamente era um problema moral, né? Então era uma coisa comum você ir na casa paroquial do padre e o cara tem 3 filhos lá, entendeu? Então, era uma coisa que as pessoas achavam normal, mesmo não sendo a norma, né, na época. E nunca foi a norma isso. Mas, o que eu falei, cada época Deus reserva alguma coisa, né, da sua providência para que cada geração passe a suportar, né? Saiba suportar, e eu acho que o centro, né, essas duas personalidades é o principal, né, para que a gente possa aprender a lidar com esses tempos, né? De perceber os problemas e não se deixar ser afogado por eles, né? Não se deixar ser dominado por eles, mas, em certo sentido, buscar trabalhar algo. Claro que, na medida das nossas condições, ninguém aqui é rei ou tem, a não ser você, né? Tem a nobreza do João Castro aí. Mas... Deus me livre. Imagina ser rei hoje em dia. Pois é. Então, mas dentro das nossas possibilidades, né? Dentro do que está ao nosso redor, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue mudar um pouco os acontecimentos da nossa família, da nossa cidade, né? De várias outras pessoas. Então, só para finalizar, já está aqui mais ou menos 1 hora de live, etc. Não sei quanto o Instagram segura aqui ainda. Mas a gente não falou, acho que, do principal ponto, que foi a reconquista, né? Como é que foi esse processo, inclusive militar, né? Para Isabel e Fernando? Quando é que surge na visão dela essa necessidade de reconquistar a Granada, né? Qual é o objetivo disso, né? Muitos historiadores falam, não, porque ela é uma importante rota comercial, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Mas o que é que estava ali por trás também desse desejo, desse desejo deles ali, de reconquistar a Granada, de dar à cristandade essa conquista, né? A Espanha, e quando se fala Espanha, eu digo todos aqueles grupos de nações distintos que formariam a Espanha e também Portugal, eles nascem, de alguma forma, a vocação deles é expulsar o Islã da península, né? Quando os muçulmanos invadiram a Península Ibérica no século VIII, e se formou a primeira resistência cristã nas Astúrias, e da qual nasceria o primeiro reino cristão, o reino das Astúrias, que se desdobraria nos demais. A essência do ser espanhol
né, tanto ser português, ou castelhano, ou aragonês, é reconquistar a península perdida para o Islã. Então, todas as gerações seguintes, desde Dom Pelágio, lá no século VIII, até Fernando e Isabel, eles foram criados e formados nessa expectativa de reconquista. Então, eu ouso dizer que essa ideia sempre esteve na mente dela e dele, né? De que era algo que um rei cristão da Península Ibérica deveria fazer, concluir a reconquista. Quando eles se tornaram reis, já havia passado mais de 100 anos desde a última iniciativa contra o Islã na Península Ibérica. E, de alguma forma, o Reino de Granada, que era o último reduto muçulmano na Espanha, de alguma forma convivia mais ou menos bem com o Reino de Castela, inclusive vassalo do Reino de Castela, tinha que pagar tributo ao Reino de Castela. E os reis de Castela, como você falou, e sempre acalentavam essa expectativa de um dia ir contra... depois de vencerem a guerra civil contra os seus concorrentes no trono, eles se dedicam por mais 10 anos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, de alguma forma concretizando, consumando esse chamado espanhol de 800 anos antes, que é reconquistar a Península Ibérica, que havia sido tomada pelos muçulmanos. Então, é um passo que, de alguma forma, consuma a missão histórica inicial da Espanha e que é o trampolim para a continuação dessa missão que se dá na conquista e evangelização nos territórios para além, né, para além mar. Então, eu acho que é muito mais do que uma... eu acho que a luta pela reconquista na Península Ibérica é algo muito mais profundo do que, por exemplo, foram as cruzadas para reconquistar Jerusalém. Muito mais profundo, muito mais... fazia parte fundamental da alma do espanhol essa ideia de reconquistar os territórios perdidos para o Islã, e reconquistaram. Então, por isso que eles são esses reis que consumam essa missão histórica e, né, unificando os reinos espanhóis, à exceção de Portugal, né, que manteve a sua história em apartado, sempre em conexão familiar, enfim, com a Espanha, mas formou um reino distinto. De alguma forma, né, consumam essa história e preparam, né, a conquista de Granada prepara a construção do Império Espanhol para além da própria Europa. Então é muito mais do que a conquista de um pequeno território no sul da Espanha. É muito mais. É a consumação de uma missão histórica de 8 séculos e o trampolim, o passo inicial para uma missão histórica até muito maior do ponto de vista da abrangência dos territórios que seriam conquistados para além mar, enfim. Tanto é que Isabel, no seu testamento, ela pedia que os seus sucessores eles continuassem a reconquista no norte da África, né? Algo que não aconteceu. Mas a expectativa dela era essa, que a reconquista continuasse no norte da África, que também já foi cristão um dia, assim como a Espanha havia sido e voltou a ser, o norte da África também havia sido. Isso não aconteceu. Né? Mas só com esse pedido dela dá para ver que para ela era algo fundamental do próprio ser espanhol, do ser castelhano, reconquistar a Península Ibérica. Exatamente. E eu vejo que ali também é uma formação, né, da identidade nacional dos próprios castelhanos, né? Porque todo aquele processo ali de formação do Estado de Castela, ele vai dando uma identidade, né? Você já tinha toda aquela rixa ali, né? Dos cristãos com os judeus, depois dos cristãos com os muçulmanos, etc. Né? Só rapidinho aqui, a Maria está perguntando indicação de livros. Não se preocupe, a gente vai falar indicações no finalzinho, aqui daqui a pouco a gente encerra. O Lucas vai passar algumas indicações, eu posso passar também, né? Mas enfim, só para finalizar, eu vejo que ali a reconquista é também uma formação, né? Dá um caráter nacional ali para a própria Castela, né? Para o próprio ser castelhano que você fala, né?
Uhum. reavivam a missão que é vida, né? E dar a eles aquela possibilidade de demonstrar o que deveria ser o ser castelhano. Mas o que às vezes eu vejo, tá? E aí eu vou ficar incomodado um pouco com a vida pessoal minha mesmo, né? Você acha que naquele processo de expulsão dos judeus, de expulsão de alguns muçulmanos, etc., será que naquele processo houve alguma mistura, digamos assim, do catolicismo, que é uma religião que em si ela não tem uma identidade nacional pura, ou seja, né, Santo Agostinho vai trazendo na cidade de Deus, cidade dos homens, não há essa identidade, essa identificação nacional da fé católica com alguém, Uhum. né? Mas será que não houve uma certa mistura desse elemento Ah, sim. dentro ali nesse processo de formação de castelo? Ah, com certeza, isso é indiscutível. O ser, Daniel Hopes que fala, ele fala no começo do século XX, hoje em dia isso não é mais realidade, mas ele fala que ser espanhol e ser católico é mais ou menos a mesma coisa. Né? Para o espanhol, não existia o ser espanhol fora do catolicismo. Isso é, né? Até pelo fato de a nação espanhola ter nascido como esse grito de guerra, de batalha da cruz contra os invasores, inimigos da cruz, essa identificação profunda entre a identidade nacional espanhola, que nasce com eles ali, né? que unificam os reinos, e o catolicismo é indiscutível. É claro que o catolicismo é para todas as nações, mas para a Espanha especificamente, a identidade cultural da Espanha é absolutamente ligada ao ser católico. Então, é indiscutível. Não existe identidade cultural espanhola e nem portuguesa fora do catolicismo. É um componente essencial e o que caracteriza essencialmente essas duas nacionalidades. Então, eu acho que não é possível imaginar essas duas nações fora de uma perspectiva católica. Não teriam se formado se não fosse essa perspectiva católica que eles tinham. Exatamente, concordo perfeitamente com você. Mas, para a gente finalizar aqui, a Maria pediu, você tem indicação aí de livro, né, sobre os reis, sobre esse período da história, o pessoal que quer se interessar mais? Sobre os reis católicos, eu não conheço nenhuma biografia em língua portuguesa em edição boa. Eu tenho uma biografia de Isabel, antiga, esqueci o autor, está em português, mas é muito antigo, vai ser dificílimo de achar. As biografias que eu recomendo é que vocês procurem biografias em espanhol, certo? Eu tenho uma muito boa aqui. Só um minutinho. É de um historiador e biógrafo espanhol chamado Manuel Fernandes Álvares. Eu imagino que possa ser encontrado em PDF, é uma biografia de Isabel a Católica. Porque houve recentemente a publicação de uma biografia de Isabel aqui no Brasil, de um autor inglês, que reproduz nesse livro, pelo que eu não comprei esse livro não, mas pela sinopse eu vi que não era bom, e um conhecido meu leu e falou que esse livro é a reprodução dos mitos que a Inglaterra inventou sobre a Espanha. Então eu não conheço biografias boas de Isabel e Fernando em português. Eu recomendo que eu tenho essa aqui, do autor, não sei como é que se pronuncia em inglês, Gilles Trelech. Isso. Chama-se Isabel de Castela, a primeira grande rainha da Europa. Me falaram, eu não li, não tenho, mas me falaram que é uma biografia assim, que reproduz toda a lenda negra contra a Espanha, e contra a igreja, contra Isabel, enfim. Então, eu acho que é bom que se busque biografia em espanhol, vocês podem procurar na internet, haverá muita coisa. Mostra essa capa aí de novo para a galera ver, porque eu acho que não ficou bem enquadrada. Aqui. Aí, pra galera que quiser, depois a gente tira um printzinho e mostra. Uhum. Mas, enfim, eu li um pouco dessa biografia, não terminei, tá? Tô ali mais ou menos no começo do livro, ali onde ele começa a falar dos Borges, né? E os Borges, em certo sentido, foi um aspecto fundamental ali para a consolidação do plano de Isabel. Mas, assim, pelo que eu li, aparenta ser um pouco fidedigno.
aparenta ser muito assim naquela linha que a própria série que tem na Amazon dá. Né? Ou seja, tem ali, né, toda aquela situação, etc. A única coisinha que tem, às vezes, é um pouco aquelas meio modernicices, né? Ah, né, porque Isabel é uma mulher conservadora, não, com aquele tom mais pejorativo, assim. Mas eu ainda não peguei esse ponto que as pessoas falaram, né, que representa a letra negra, etc. E tal. Talvez mais para frente, quando consolidar e falar do reinado dela, possa ser que esses elementos estejam lá. Me falaram que, que os fatos que são apresentados estão corretos. O problema é a interpretação que vai ser feita desses fatos. Entendi. Eu acho que 2 livros importantes também, para quem quiser também ver, não a vida de Isabel em si, mas ver um pouco da consequência dos atos dela, que é aquele, até lançou recentemente, do Christian Thurhaude, que é o 1492, né, o ano o início, o começo da civilização na América, né, para falar sobre a civilização, o começo da evangelização, e um outro que é uma edição antiga, que é da Companhia das Letras, que se chama 1492, o ano que o mundo começou. Esse é mais abrangente, vai falar só da civilização da América, mas ele fala também de outros pontos ali. Você tem, além disso, tem mais algum outro que possa passar para a galera? Para a compreensão do Império Espanhol, eu recomendo também um livro que é do mesmo autor, Manuel Fernandes Álvares, que é sobre a vida do neto de Isabel de Fernando, que continuou a obra deles, que foi Carlos V. Chama Carlos, também está em espanhol, não está traduzido, mas eu não sei se tem na internet. Chama Carlos el César e el Hombre. Carlos, o César e o homem. Né? César, porque ele foi imperador. Que narra o período de auge do Império Espanhol, que foi no tempo do neto de Isabel e do bisneto, né, que foi Filipe II. Eu não, como eu falei, essas obras elas estão em espanhol. Eu acho que elas mereciam ser traduzidas. E esse livro que você menciona, 1492, ele também é um livro bom, e ele trata justamente de responder às acusações contra a colonização da América pela Espanha. Né? Ele aborda justamente essa questão. Eu acho que não existe nação, não existe país no mundo que foi mais detratado do que a Espanha. Né? E um dos cavalos de batalha que se usa contra a Espanha é justamente a questão da colonização. E esse livro que você mencionou, eu acho muito importante também, ataca justamente essa questão. Não tratando de uma forma apologética, mas tratando como de fato foram os fatos históricos relacionados à conquista e civilização e colonização da América pela Espanha. Exatamente. Então, meu caro, aqui estamos quase 1h30 de live. Né? Agradeço aí a sua presença. Um outro ponto também, o pessoal está perguntando, onde é que eu posso saber mais? Só um aviso aqui, um mexãozinho bem rápido, tá? A gente aqui do História Católica vai fazer uma masterclass, vão ser 2 dias de aulas para vocês que quiserem participar. Tá? A gente vai falar exatamente sobre Isabel e Fernando, sobre todo esse processo deles de ascensão, né? Vai trazer alguns dados históricos mais minuciosos, mas a gente vai trabalhar um pouco a personalidade deles, ou seja, né, todo o processo de desenvolvimento que eles tiveram para se tornarem, né, personalidades assim admiráveis durante o seu próprio reinado. Então, quem quiser participar, você dentro de um aplicativo de chamada, né, provavelmente um Google Meet, né, a gente vai fazer ao vivo para essas pessoas que forem, não vai ser uma coisa muito grande. Então, fiquem de olho, fiquem atentos. Né? A gente vai, dia 31, fazer a abertura das inscrições, vocês vão ficar sabendo aqui pelo feed também. Né? Uma outra oportunidade também boa de vocês conhecerem mais sobre esse assunto ou outro é seguir o nosso amigo Lucas aqui, né, como eu falei. Ele já fez um livro sobre São Luís, alguém aqui mais clássico perguntou, vai falar da dinastia capetiana, não sei o quê, né? Talvez ele pensou daquela forma que eu falei no começo da live, né? Não, reis católicos, o pessoal pensa, não, faz todos os reis católicos, né? Mas, então, como eu falei, ele fez um livro sobre São Luís, está escrevendo outros livros, outras obras, tem outros cursos, ele alguns projetos, etc. Então é bom, sigam ele também. Né? A partir de fevereiro eu vou começar a dar aulas gratuitas de História da Igreja Antiga. Lá na minha bio está o link para inscrição. Vão ser algumas aulas gratuitas sobre nas origens da igreja. Então, quem tiver interesse, para receber, não vai começar no final do mês de fevereiro. Então, quem tiver interesse, entra no meu perfil. Está lá na minha bio o link para inscrição, que vão receber informações a respeito dessas aulas. Beleza?
Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado aqui novamente, Lucas, pela presença. Eu que agradeço. Muito Foi bom fazer ótimo. live aí. Foi ótimo. Muito produtivo. Venha mais vezes, a gente vai marcar Vamos outras lives combinar, aí, sim. na próxima no seu canal, enfim, Uhum. nessa página, na verdade. Então, qual a arroba do sua... Clica aqui em cima, vou falar aqui para quem quiser seguir. Clica lá em cima no título da live. Se você clicar, vai aparecer as duas pessoas que estão fazendo a live, a História Católica e o Lucas. Então já vai estar lá embaixo, só você já clicar em seguir. Já vai na hora. Para quem não conseguir, é Lucas R. Lancaster. Pronto, Lucas R. Lancaster. Eu vou escrever aqui. A moça aqui falou, perdi a live. Não se preocupe, vai ficar gravada. Tá? Vê se está certo aí, mais ou menos assim. Vai ficar gravado. Então, vocês vão poder assistir depois quando precisarem. Certo? Então, mais uma vez aqui agradeço a presença de quem está aqui desde o começo, de quem passou por aqui, quem vai assistir depois. A presença do Lucas também. E vamos em frente, né? Vamos em frente, então. Obrigado, Yuri. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão importante, tão desconhecido para a maior parte dos católicos brasileiros, que é necessário que a gente conheça mais essas duas personalidades e vamos sim marcar mais vezes. Foi muito produtivo, foi muito bom. Então, boa noite a todos. Boa noite, até mais aí para vocês. Abraço, fiquem com Deus. Abraço. Bom descanso.